o seguinte, a doutrina do inferno, ela é uma doutrina que ela vem sendo esquecida paulatinamente, não é? Devido a esse evangelho híbrido que está sendo pregado aí, né? Um evangelho em que as pessoas só pensam no aqui e agora. Então, tanto o céu está sendo esquecido, quanto também a punição eterna. As pessoas estão vivendo para o aqui e agora, e Deus tem se transformado em um grande amuleto, né, que concede bênçãos para as pessoas, né? Deus é como se fosse um pé de coelho em que as pessoas vão lá e tocam nele para receber, né, alguma coisa. Então, por causa disso, eles não estão pensando mais na eternidade, ok? Mas a doutrina da, da, da vida após a morte, né? Estado intermediário da alma, enfim, ela é uma doutrina extremamente necessária, claramente pelo de que a nossa Já passou do salvação lixo. Pode ela botar, está pode entrar no lixo envolvida aí. nisso, né? Nós sabemos que só existem dois caminhos, céu e inferno. Então, Já começou, pode vamos dizer entrar. assim, esses dois caminhos não são escolhidos na eternidade, são escolhidos no aqui e agora. Então, nós precisamos pensar verdadeiramente sobre isso. E é por causa disso que o diabo, que tem como sua estratégia maior passar despercebido, ele está fazendo com que o inferno, a doutrina do inferno, seja desacreditada. Pastorquito, pode Inclusive, entrar. Já começou. nós vemos por aí muitos YouTubers, né? O YouTuber hoje se transformou na Bíblia de muitas pessoas, né? Então nós vemos muitas pessoas no YouTube combatendo a doutrina do pecado, né? Infelizmente uma banda americana cristã, né, evangélica, da qual gosto bastante, admiro bastante, eles lançaram um CD em 2005 que todas as faixas eram músicas falando do universalismo, ou seja, de que só existe o céu, que Deus vai salvar todos e que o inferno não existe. Então, nós vemos que é uma coisa que tem se alardeado de uma maneira terrível. E esse debate hoje ele é muito importante, justamente pelo fato de que nós estamos trazendo à tona essa doutrina bíblica, essa doutrina que ela... recentemente eu falei algo aqui a respeito na igreja, e eu disse que não é uma doutrina para amedrontar, mas ao contrário, é para alertar e firmar aqueles que são salvos, aqueles que são santos. Né? Então, enfim, a doutrina do pecado, né? ou do pecado, a doutrina do inferno, né? O inferno é real, né? É uma punição para todos aqueles que desobedecem a Deus, para todos aqueles que de fato amam o pecado e vivem nele, não é? O inferno, isso vai ser dissecado mais pelos outros pastores, mas o inferno não foi criado originalmente para o homem, né, mas foi criado para o diabo e seus anjos, mas o homem voluntariamente, né, se pôs neste caminho e, enfim, é uma doutrina que nós precisamos resgatar, né, e eu trago aqui à memória aquela grande pregação do pastor, né, Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que quando ele pregou, né, as pessoas se agarraram nos pilares da igreja. E o que eu acho interessante com os relatos dessa pregação é que ele não pregou como nós costumamos pregar, mas ele pregou lendo, né? Ele pregou lendo o esboço, né? Lendo o que ele estava falando, mas foi tão poderoso que as pessoas tiveram medo que a terra se abrisse e engolisse, né? Então nós precisamos de pregações assim hoje, né? Não são pregações para amedrontar, mas são pregações verdadeiramente que alertam, né, as pessoas que o destino eterno delas está em jogo hoje, não é na eternidade. Então, essa é a minha palavra A iniciatória. doutrina do inferno é tão bíblica como a doutrina do céu. A grande questão é que não se sabe os mínimos detalhes sobre o céu, nem se sabe os mínimos detalhes sobre o inferno. Sabemos que eles existem e, de alguma forma, até a arte cinematográfica já tentou mostrar algo sobre o inferno. Não sei quantos aqui já assistiram Ghost. Alguém aqui já assistiu aquele filme Ghost? Imediatamente a pessoa morre, é arrebatada e aquela coisa toda, os demônios já estão ali esperando. E, de fato, como o pastor Ricardo colocou, existem algumas doutrinas que não são ensinadas no púlpito das igrejas hoje, nos estudos bíblicos, nem nas revistas. A gente tem muito ensino para apagar o ego,
sabe? Para dizer que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, mas é uma realidade que nós precisamos resgatar como pregadores do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma realidade. Quando a gente lê aquele texto lá no Evangelho de João, quando tinha aqueles dois ladrões crucificados lá, que eles zombavam do Senhor Jesus, e de repente um cai em si e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem sentiu, além da agonia de estar na cruz, ele sentiu que as coisas estavam terminando para ele nessa terra, e que ele viu em Jesus o único que podia livrá-lo de algo que a morte de cruz, do que estava acontecendo com ele. Então, de fato, nós precisamos resgatar a doutrina, as doutrinas bíblicas, né? Doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, soteriologia da salvação, pneumatologia do Espírito Santo, todas as doutrinas genuinamente bíblicas, e entre elas está a doutrina do juízo eterno de Deus, que é aquela, para cumprir-se aquela palavra que diz, né? Naquele dia o Senhor vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, e a outro dirá: apartai-vos de mim, que eu nunca lhes vi, não lhes conheço. Então, de fato, é uma realidade. Isso também a doutrina do inferno também pode nos fazer, pode acender em nós a chama do desejo missionário, o desejo de pregar a salvação, para que ninguém da nossa família, os nossos amigos, as nações a quem Deus ama, João 3,16 diz que Deus amou o mundo, vá padecer no inferno. Quando morre uma pessoa com Cristo, a gente diz: descansou. Quando morre uma pessoa sem Cristo, a gente não pode dizer isso, irmãos, porque a eternidade, ela não está garantida. Essa pessoa que faleceu sem Cristo não está garantida. Então, já passei meus 3 minutos. Do inferno, ela tem sido esquecida, assim, por muita gente, porque as pessoas estão na vida e não estão muito preocupadas depois daqui o que é que vai ser feito. Hoje eu postei no Zap, num grupo que eu criei com o nome Só Jesus Cristo Salva, botando todo o pessoal lá da Secretaria do Planejamento. E tem muita gente que não é evangélico. Então, eu coloquei o seguinte: todos aqui na Terra somos peregrinos, né? E aí fiz eles pensarem o seguinte: se nós estamos aqui peregrinando, só passando uma temporada, o que é que a gente vai... para onde a gente vai na eternidade? Né? O temporário para o eterno, quer dizer, isso é uma troca muito, muito errada que o ser humano faz, né? Trocar o dia a dia pelo eterno. E vivem aqui como se não existisse eternidade. E por isso a necessidade de falarmos, de tocarmos nesse ponto, que sem Jesus não há como chegar no céu, e o caminho inevitável será o inferno. E essas pessoas precisam ter consciência disso, porque elas estão vivendo aqui atrás de recursos, atrás de cultura, atrás de prazer, atrás de entretenimento, mil e uma coisas que o mundo oferece, mas estão esquecidas dessa doutrina importantíssima, como disse a pastora Fátima no começo. Ela é tão importante quanto a do céu, e a gente conhece pouco, até porque se trata de eternidade, e foi falado muito por Jesus acerca das coisas que nós vivemos aqui, e ele usando as coisas com as quais nós vivemos aqui, ele preparou o povo para receber e para ouvir, para saber a respeito da vida vindoura, né? Como foi o caso com Nicodemos. Ele falando com Nicodemos, disse: olha, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não é? Mas Nicodemos: e como é isso? Eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Ele disse: ó,
A questão é o seguinte, Nicodemo, eu estou falando das coisas que você conhece. Para que você saiba o que é o que eu quero explicar, você não está entendendo, imagina se eu falar das de lá. Então, por isso, há coisas no futuro que serão mais difíceis para as pessoas entenderem. E por isso essa doutrina fica assim um pouco difícil de se passar. Mas, pelo que a Bíblia relata, não é nada bom chegar até lá, passar essa vida e não ter Jesus como Salvador, porque é fogo que não acaba. Vai quem for para lá vai para baixo, lá no. Infelizmente, muitas pessoas elas têm o conceito errado sobre o inferno. E por isso que o evangelho, nos dias de hoje, ele está tão defasado, porque o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho que o homem fica no centro de todas as coisas. O evangelho que está sendo pregado é que Deus ele vai abençoar. As pessoas estão mais preocupadas com as bênçãos de Deus do que com o próprio abençoador, que é Deus. Mas, nessa minha palavra, eu achei muito interessante o que o pastor Josival falou sobre entretenimento. Foi isso? Entretenimento Spurgeon já falou que entretenimento é a carta que o diabo ele tem lançado em diversos ministérios, para que as pessoas, elas, ao de entrar no ministério, elas vejam aquele ministério como se fosse um clube social, como se fosse apenas um lazer, não um templo, não um lugar de adoração, e sim um lugar de brincadeira, de passatempo. E aí a gente vê aí, eu queria, nessa minha palavra final de participação, eu peguei 3 conceitos aqui com o pastor, que é um conceito errado, 3 conceitos errados sobre a questão do inferno, né? Existe o agnosticismo, né? Os agnósticos, que são os ateus, que não tem sem conhecimento, né? Eles não creem em nada. A pessoa pode falar o que for, mas eles não creem. Existe o aniquilacionismo, que reduz a nada, eles creem que vai para o céu, que todos vão para o céu. E também, que já foi falado, universalismo. Né? O universalismo. Ou seja, a gente vê que essas pessoas elas têm um conceito errado sobre o inferno. O inferno é real. A pessoa que falou mais de um inferno não foi João Batista, não foi apóstolo Paulo, não foi João na Ilha de Páscoa, não foi os discípulos de Jesus. A pessoa que falou mais sobre o inferno se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque o inferno é real. Infelizmente, muitas pessoas elas não acreditam, né? Como eu já falei aqui, né? Sobre os gnósticos, universalistas. Inclusive, esse universalista, eles acreditam que todos vão para o céu, né? Inclusive até o diabo vai para o céu, eles creem desse jeito. Tem pessoas, infelizmente eu digo isso, pessoas dentro da igreja que têm esse pensamento universalista. Ah, irmão, quando morrer, aí a porta da graça vai ficar aberta e todos vão participar. E não é assim. Para me finalizar essa minha palavra, o inferno é real. Jesus, ele bateu forte para que as pessoas venham se arrepender e venham viver uma vida de santificação e andar na presença dele digno de, como um servo
glorifica o nome dele. Então, que Deus abençoe aí, os irmãos vão ter umas palavras aí, a gente está aqui junto para compartilhar esse tema tão relevante e tão importante que é sobre o inferno. Acreditam que o inferno é a cessação da vida, né? Acabou a vida aqui, tudo acabou, né? O inferno para alguns é acaba-se tudo. É muito profunda. Claro que temos que falar sobre temas, mas se falamos do céu, falar do inferno, se colocamos os dois caminhos, porque são pessoas. A palavra inferno vem a trazer pavor, medo para que as pessoas apavoradas, assustadas, e para a igreja. Eu acredito que muitas pessoas elas já ouvem de forma errada, não conhecem e muitas vezes querem fazer desacreditar dos conceitos bíblicos e teológicos. A igreja hoje não clamar por isso, fica difícil. Judas, ele diz que nós temos que levar esse conceito para as pessoas que duvidosas estão salvação da alma. Se morrer sem Cristo, não existirá para a igreja pregar também esse tema. O tema que Jesus mais falou. Jesus falou mais em inferno do que em salvação. Isso é fato, isso está na Bíblia. De forma direta ou indireta, ok? O grande problema de não se falar do inferno hoje é porque ele não dá hipótese e nem aumenta a conta bancária de nenhum ministério. Deu para entender? Agora, quanto ao existir alguém no inferno, eu não acredito que tenha ninguém ainda não, por causa de... Ainda não foi inaugurado não, né? Não foi inaugurado não. Está pronto, tá certo? Já está com a fita lá. Tesoura já naquela bancadinha ali ao lado. Naquele púlpito ali na frente na entrada do inferno tem um púlpito com tesoura e tudo para cortar. Mas ainda não existe ninguém lá não. Se nós olharmos os textos bíblicos, a menos que daqui para o final desse debate a gente descubra o contrário. Mas pelo menos até agora eu entendo que não tenha ninguém lá. Ok? Então é mais ou menos isso. Não dá Ibope, não aumenta a conta bancária de ministérios, né? Não dá dízimo, não dá oferta. E não existe ninguém ainda no inferno, não. Pastor, a minha pergunta, na verdade, o que é que o senhor acha dessa afirmativa do pastor Quito, de que no inferno não tem ninguém lá agora? Aí não é fácil de sair dessa, né? Bom, é o seguinte, é que, na realidade, existe um termo bíblico que se traduziu por inferno, mas tem um pouco de erro na tradução, que é a palavra Hades, né? E a palavra Hades fala de um local intermediário, um local que para onde irão as almas de quem morreu, até que, como disse o irmão aí, seja inaugurado o inferno. Porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, né? Então, a primeira a ser colocado lá, acredito que será o diabo e seus anjos. É por isso que ele está tão irado e queimando os últimos cartuchos, fazendo tudo que tem ainda por fazer na face da terra. Mas, de fato, a palavra que... Na Bíblia tem 3 palavras para inferno. É o Geena, do grego, né? Do hebraico tem Jer Ben Inon, que significa literalmente o Vale do Filho de Inon. O Vale de Rinom. Cidade antiga de Jerusalém, e que veio a tornar-se um depósito de lixo, que era um lugar onde era incinerado o lixo. Então, por isso, a relação com o inferno de quem escreveu, né? Atualmente é conhecido como o Adi, ou Erha, que por fim é uma palavra que também tem na Bíblia que corresponde a inferno.
ela é usada 12 vezes no Novo Testamento. E dessas 12 vezes, foi Jesus quem usou, né? Os evangelhos sinóticos são quem mais fala. Em todas as ocasiões, é Jesus Cristo quem está falando. Mateus 5:22, Mateus 5:29, 5:30, Mateus 18:8, Mateus 18:9, e aí vai, Marcos, Lucas, uma série de versículos que a gente com certeza vai ter o privilégio de passar por eles aqui. Agora, a palavra Hades é esse termo intermediário, que foi traduzido por sepultura, mas é um termo. Eu até parei aqui num comentário de dicionário Vini, que fala de Hades da seguinte maneira: a região dos espíritos dos perdidos que morreram, mas incluindo os santos mortos em períodos precedentes à ascensão de Cristo. Alguns pensam que a palavra significa etimologicamente os não vistos, formado de elemento de negação e eido ver. Mas essa derivação é questionável. Uma derivação mais provável é que o significado de todo receptor, correspondente ao termo Sheol, do Antigo Testamento. Então, a ideia é de que esse é o local onde as pessoas ficam até que seja, de fato, colocado a inauguração, né, do inferno, com o diabo e seus anjos, e aqueles que irão para lá com ele, porque o pessoal escolhe e Deus não manda ninguém. Se você rejeita Cristo, a escolha foi sua, né? A escolha é da pessoa. Então, de fato, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus quer que todos se sejam salvos. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão Muito bom. atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui a gente pode ter uma ideia que eu não posso ter a certeza, mas parece que já vai ter uma inauguração antecipada. Eu não sei se. O verbo aí está no futuro, meu querido. Será lançado. É futuro, né? Está no plano. Então, eu vou ficar na ideia que ainda não foi inaugurado, vamos dizer assim. Ainda não foi inaugurado esse lugar de tormento. Eu queria só comentar um pouco aqui sobre o que o pastor falou a respeito de... eu também peguei algumas palavras, né, referente ao inferno, que é o Sheol, né, que é sepultura, sepultura, é o Hades, mundo dos mortos, é o Guiena, né, que é esse aí onde a gente vai trabalhar um pouco, é o Guiena, que é o Vale de Renon, né, e o Tártaro, que também é lugar de tormento. É interessante que o pastor Josival falou a respeito desse Vale de Renon, desse lixão, né? A ideia que tem, uma linha que a gente pode pensar do como será, né? A gente já vai estar indo para outro lado, como será. Acho que a ideia é essa. Se você for no lixão, você vê aqui ali, e na realidade aqui, quando falo nesse Vale de Renon, que era o lixão, ali era depositado pedaços de cadáver, né? Era lixo, era diversas coisas eram despejadas ali, e ali incinerava. Mas o fogo nunca apagava. Se você prestar atenção no lixão, onde você passar no lixão, você vê ali a fumaça, né? E o mau cheiro. E tem um ditado que diz: onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, a ideia que eu acredito que o pastor também vai comungar comigo, o Josival, que ele deu uma olhada no comentário, é basicamente isso aí, né? Esse é o Vale de Renon, né? Esse lugar de tormento, esse lugar é um lugar hostil, podre, corpos em decomposição, fogo.
a ideia é essa que a gente vê aqui. Infelizmente, é como o pastor falou, as pessoas, eu acredito que as pessoas não precisam nem fazer muitas coisas, né? Elas já estão caminhando para lá, porque quando o homem ele ele já nasce pecador, ele já nasce debaixo da ira de Deus, né? E só a graça, só o conhecimento, só a revelação de Deus através desse homem faz com que ele venha ter a iluminação do coração, da sua mente e retornar ao convívio com o Pai. Mas eu acredito que esse homem ele já está indo para lá, ele automaticamente ele já... A pergunta que tem alguma pista que a Bíblia nos dá como é o inferno, como é lá? A como pista, a gente tem uma pista aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 22. Aconteceu, morreu. Sim. Aconteceu, Lázaro. morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Caramba. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí a gente não tem como também fechar, né? Se realmente esse é o inferno, né? Esse lugar intermediário, né? Eu acredito que aqui deve ser o porto, né? Onde o navio o navio tá à deriva e encostou ali no lugar para depois ele ancorar. Eu não posso fechar nessa questão não, mas eu acredito que a gente já tem uma ideia aqui que o lugar é lugar de tormento. Veja bem, Jesus disse ao ladrão que estava hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nada foi dito o outro, né? Mas a gente sabe que o destino dele não foi bom. Agora, para onde ele terá ido? Ou ele aguarda ainda julgamento? Pergunta interessante, não é? A Bíblia fala que todos serão julgados lá no fim. Que traz o tema do nosso debate de hoje. Não pintamos aqui um cenário. Esses cenários já foram pintados. Filmes, seriados, animados e etc. Mas ele, ao passar do ler, uma noção que será o inferno. Quando olhamos para a Bíblia, nós não vemos entender o nosso discernimento, as labaredas de fogo e pessoas. A expressão lá do Geena, e não. Geena. Não é isso? Então, ele traz um esclarecer muito bom. Você vê aquilo que é material. Chão queimando. Era lançado ali os criminosos. Quando você traz para a realidade espiritual, você vê que o fogo não se apaga. Mas as pessoas também, as almas, o espírito das pessoas que, né, o mute, também não se desfaz. Podemos dizer, mas a alma é imortal, o espírito é imortal. Abraão estava lá. Nosso pai na fé estava lá. Né? E nós vemos aqui
vislumbrar a situação que estava naquele momento, naquele cenário. Aqui está escrito a epígrafe como uma parábola. Mesmo tendo essa epígrafe, esse título de parábola do rico e Lázaro, para mim é uma história verídica. Aconteceu de fato. Se essa palavra aconteceu de fato, o pai estava no seio, lá, né? Nesse lugar chamado Seol, inferno, descrição do Antigo Testamento. E aqui, no Novo Testamento, vem a palavra Hades. Essa descrição aqui, essa palavra Hades aqui, não é sepultura. Aqui um cenário do que é inferiores. Não da terreno, mas espiritual. Muito abaixo daquele conceito que nós temos de terra. Mas é espiritual. Né? Nós vemos um homem atormentado, né? Em uma chama que consumia em termos espirituais. Não era consumir para desfazer. Tá. Então ele pede a Lázaro que venha. Mas havia o chamado abismo ali. Abismo entre eles. Então mostra um cenário, um abismo no meio. De um lado, ímpios, no Antigo Testamento. E do outro lado, Abraão e Lázaro. E olha que pergunta interessante. Olha que pergunta interessante aqui. Abraão, tenho 5 irmãos. Que alguém daqui vá profetizar para ele, dá testemunho desse lugar. Então mostra uma realidade. Lázaro responde. Que Abraão responde. Tem Moisés e os profetas. Se não ouvirem a ele, não ouvirão, mesmo que dos mortos ressuscite alguém para dar testemunho. A realidade aqui, no Antigo Testamento, que eu não tomo como parábola, mas uma história real. Não é? Nesse cenário que não tem a labareda de fogo, mas tem algo que homem. Um fogo que não se apaga. Então, outra pergunta do passado, para a gente esticar ela mais para frente. A paz do Senhor Jesus. É provável que, biblicamente, havia, sim, pessoas no inferno. Que inferno é esse? Porque citar o lago de fogo não tem um respaldo nesse texto. Fogo, nos textos posteriores do Antigo Testamento, como o Salmo 139, verso 8, Davi disse, se for ao céu, tu me faz, e se fizer no céu a minha cama, tu ali também faz. Falando de inferno. É uma coisa. Lago de fogo, onde lá serão lançados o anticristo, o demônio, e posteriormente, por último, os ímpios, e o inferno lançado dentro do lago de fogo, é uma outra expressão. Nesse texto mostra que no inferno tinha alguém lá. E no inferno tinha alguém lá. Não é? Agora esquentou. Então, existem pessoas do inferno que o único que descreve o Apocalipse é lago de fogo. Não é? O lugar intermediário aqui, o inferno, o Hades e o Seol, serão lançados a fogo com Satanás, o falso profeta e o anticristo, e posteriormente todos os ímpios que morreram
no Antigo Testamento e no Novo Testamento e na nossa era com Jesus Cristo. E a minha resposta é essa: não tem uma descrição real de como é. Lá no Largo de Fogo, elas vão ter também um corpo transformado. Obrigada. Ok. Pastor André Márcio, fica à vontade. Meu amado, o mistério da ressurreição é muito profundo. Tanto o apóstolo Paulo no Novo Testamento diz que isso vai ser um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. O profeta Daniel, no capítulo 12, e o versículo 2, ressurreição. Que a ressurreição vai ter naquele momento para os justos e injustos. Mas diz que haverá ressurreição para vergonha e desprezo eterno e um para o gozo e felicidade eterna. A ressurreição dos mortos, uma arrebatida de todos os santos. Você acredita que só a partir né, da salvação em Cristo para cá. E outros acreditam de todas as eras. Homem até os nossos dias e a volta de Jesus irão. E a outra ressurreição, que nós conhecemos como a segunda ressurreição, aí ressuscitará os mortos do Antigo Testamento, sem querer trazer uma confusão na cabeça, tá? Eu vou explicar. Os mortos do Antigo Testamento, os ímpios de todos os tempos. Eu prefiro acreditar que os justos, os santos do Antigo e os da nossa era, num arrebatamento da igreja com corpo glorioso, segundo o que Jesus Cristo nos mostrou. A ressurreição dos ímpios, eles terão que ter um corpo. Para ressuscitar não é o espírito, quem vai ressuscitar é o corpo. Não é? O corpo morre e ressuscita, a alma não carece de ressurreição. Então, com certeza, irão ressuscitar, corpo glorioso, no sentido que os santos irão receber. Eu tenho essa minha dúvida também, meu amado. Mas aí o nosso querido pastor Tito, ele vai dar lugar aí, vai nos ensinar essa parte, meu pastor. A melhor parte ficou para mim, né? De vez em quando fazem isso comigo, né? Vamos lá. Receba, pastor. A melhor parte não lhe será tirada. Se não fosse ironia, irmã, eu ia receber, mas como é, pesado. Então, vamos lá. É só uma brincadeira com o senhor. Não, é verdade, eu entendo também. É também retribuído em forma de brincadeira, mas percebeu, né? Meus queridos, vamos logo, antes de comentar especificamente, né, ou a resposta ou a pergunta, deixa nos reportar aqui ao versículo 13 de Apocalipse 20. Se ninguém está lembrado, mas foi isso que o pastor anterior nos falou a respeito aí. Versículo 13, seria bom que a gente desse uma olhadinha para a gente... 13 e 20, né? Capítulo 13. Mas 13 só vai até 18. Não, eu só quero 13 para a gente se situar no capítulo tema. 20. Capítulo 20. 20 e 13, tá certo. Tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema, quando foi chamado para debate, ele estava se referindo ao último estágio do ser humano. Está entendendo? Se isso é verdade, se o tema é esse, era o último estágio, aquele inferno, aquele lugar definitivo do ser humano rebelde à palavra de Deus, a gente tem que olhar alguns detalhes aqui no versículo 13, ok? Posso ler? Pode. Ok. Diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram seus mortos para que neles
aliás, mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O que é que eu quero voltar aqui, embora depois a gente comente especificamente a pergunta e a resposta aí, ou só uma delas, né? É que essa palavra inferno, ali, está se referindo ao Hades, ao Seol, aquele primeiro estágio da vida dos que descem a sepultura sem Jesus. Tá bom? Veja bem, não me atrapalhe não agora não, para a gente não perder o raciocínio. Então, veja bem, quando eu falei que o inferno não tinha ninguém ainda, eu estou me referindo ao último estágio, que é o lago de fogo e enxofre, que é o lugar definitivo, sem retorno mais para o ser humano que nele entrar, né? Então, este inferno, alguns defendem, tá? E deu mar, os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, né? Esse inferno aqui está se referindo àquele primeiro estágio, onde estava aquele rico da palavra, da parábola de Lázaro, e o rico, lugar de tormento, lugar de chamas mesmo. Já tinha fogo mesmo, né? Então, esse inferno aqui se refere a isso. Então, esse inferno aqui não é, provavelmente, ou pelo menos o que eu entendo, que a gente está debatendo, que é o estágio final, que é a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. E quando eu digo que ele não foi inaugurado ainda, estou me referindo a este lugar definitivo de sofrimento eterno. E ele só será instalado, inaugurado, no dia em que for propalado o juízo final. Então, no juízo final, o Hades, o Seol, esse inferno que aqui está falando em Apocalipse 13, tá certo? Deixa de existir porque o falso profeta, o anticristo e o diabo já será jogado no inferno. Que inferno? Lago de fogo e enxofre, onde imediatamente também os rebeldes da palavra de Deus serão jogados. Tá entendendo? Então, esse inferno, provavelmente, não estou dando uma palavra final a respeito disso, mas há quem concorde que esse inferno aqui de Apocalipse 20, 13 é o Hades, o Seol, aquele lugar que a gente discutiu logo no início ali. Ok? Mas eu queria só que alguém me lembrasse a pergunta que eu me empolguei tanto aqui, que perdi o tirocínio da pergunta. Que eu estou com ela pronta para dar a resposta também. Para comentar lá. A pergunta é se as pessoas que vão ser lançadas aí nesse lago de fogo aí, elas vão ter o corpo transformado? Assim, com relação ao corpo transformado. Bem, se esse fogo do lago de fogo e enxofre é fogo real, natural, esse que a gente conhece hoje, né? Esse corpo provavelmente será transformado, porque lembre-se que ele não vai queimar, não é um corpo natural. Se for fogo, se se trata desse lago de fogo e enxofre, se for esse fogo que a gente conhece hoje, né? Uma combustão qualquer, então o corpo tem que ser transformado. Para que suporte uma eternidade sem ser destruído. Agora, se esse fogo do lago de fogo e enxofre não é um fogo natural, esse que a gente conhece, for um fogo aí, eu vou chamar espiritual, mas não confunda não, quando falando espiritual, estou falando espiritual da maldade, né, do mal. Então, se esse fogo é de ordem espiritual, o físico natural suporta. Mas ainda digo que, mesmo sendo natural o fogo sendo natural, esse fogo que a gente conhece, ou um fogo de ordem espiritual, Deus tem o poder também de fazer este corpo, transformado ou não queimar, não importa se ele foi transformado ou não, tá bom? Então, não estou definindo, estou dando as três possibilidades. Ok, meu querido? Se o fogo é natural, o corpo tem que ter sido transformado. Se o corpo não é natural, não precisa ser transformado, porque o fogo espiritual não queima. Mas, o terceiro caso, sendo fogo natural ou espiritual, Deus tem o poder de fazer com que estes corpos que descerem ao lago de fogo e enxofre não sejam destruídos. Ok? Então, não defini. Esses demônios que o apóstolo Pedro, capítulo 2, ele diz que estão presos num lugar chamado Tártaro, onde estão os piores demônios ali. Ceifar. A princípio, eu quero dizer que eles têm poder porque receberam poder. Abra o Apocalipse 9, antes que ainda eu falando aqui, para não perder muito tempo. Esses demônios que Pedro fala lá estão descritos em Apocalipse 9. Então, o que acontece? Eles têm poder para destruir porque vieram para destruir.
E ele, como é o nome do irmão aí que me fez a pergunta? Anderson. Andrés Márcio. Anderson Márcio. Estes são os textos, tanto o que você citou de Pedro, como Apocalipse 9, que nos mostra que realmente, no inferno, naquele lugar definitivo, não tem ninguém, tanto que esses demônios não estão presos no inferno, estão presos numa região física hoje na Terra. Esses demônios que você citou, Pedro. Pedro quanto, meu querido? Eu acho que é Pedro 2,17, é? Não. É Pedro quanto? 2,4. 2,4. Pedro 2,4. Não precisa ler. 2,4. Basta ver aí, basta ler, não precisa, né? Então, veja bem, esses demônios é a prova cabal que no destino final da raça humana, que é o lago de fogo e enxofre, né? Quando a gente chama inferno, é este o inferno que a gente está realmente falando, não aquela antessala do inferno, porque esse inferno de Apocalipse de Apocalipse 20, Apocalipse 20, 13, 23. viu aí? Eles estão na antessala do inferno, propriamente dito. Antessala. É a antessala do inferno. Como o selo de Abraão é a antessala do céu. Ninguém está no céu ainda também. Olha lá o paralelismo, né? Como é que eu diria mesmo? A analogia. Olha por analogia aí. Se existe hoje gente na antessala do céu, né? Que pastor Nelson discorda, né, irmã Fátima? Ele discorda. Ele disse que já é o céu mesmo. Ele me disse várias vezes. Mas ali a antessala do céu, esperando o dia do arrebatamento, do dia de receber o corpo de glória para, em definitivo, entrar no céu, do mesmo jeito estamos no Seol, no Hades, e que não é nesse tártaro do pastor. Pastor Márcio. Uma prova que esse tártaro não se trata do inferno, é uma região geográfica. Vamos lá? Deixa eu ler. E o quinto anjo, de Apocalipse, e o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Olha lá, região geográfica natural. E foi-lhe dado poço do abismo. Atenção, não se trata de Satanás, esse anjo. É um anjo de Satanás que tem poder de abrir o abismo, mas não é Satanás. Vou provar também que não é ele, lá no final dessa leitura. Esse anjo veio do céu, abriu a porta do abismo, que está numa região geográfica hoje no mundo. Quer ver? Vamos lá, vamos ver. E abriu o poço do abismo, esse anjo, viu? Não é de Satanás porque caiu do céu, não. É um anjo com autoridade para abrir o abismo. E subiu fumo ou fumaça, né? Do poço, como a fumaça de grande fornalha, e com o fundo do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça desse poço vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Atenção, não é esse gafanhoto que está aí na nossa vizinhança, não, viu? E foi dito que não fizesse dano algum à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas único exclusivamente a quem, meus queridos? Aos homens. Esse anjo que está no Tártaro aí, não está no inferno, nem na antessala do inferno, que é o Hades, Seol e etc e tal. Não tem, perdão, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, que é o sinal o selo do Cordeiro, né? Selo de Deus sobre a fronte. A Abraão, né? E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpião. Quando fere homem, naquele dia buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Pastor, olha aí que ele não tem poder sobre a vida desses homens. Vamos para frente. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinha cabelo como cabelos de mulheres,
e os seus dentes eram como leões, e tinham couraça como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando correm para o combate. E tinham caudas semelhante às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei. E o anjo do abismo, em hebraico, era o seu nome, Abidom. Passado já era um ai. E eis que depois disso vem 2 outros ais. Que esses ais, preste atenção, ais sim, a destruição diretamente por estes escorpiões, mas pelo poder do aguilhão dele, pelo poder, se você for observar, 1/3 da raça humana, ela é banida aqui. O que a gente vai observar? Que não foi diretamente pelas armas dele, pelas mãos dele, mas pelo efeito veneno, vamos dizer assim, que semelhante a escorpião, esses homens começam a morrer. E não adianta a gente ler, porque aí passa aí a noite todinha, que são os capítulos seguintes, vai nos mostrar isso, que até essa parte dos seres humanos foram banidas. Ele não tem poder de executar a morte, mas de deixar poder, como é que eu diria mesmo? Um poder sobretudo de serem exterminadas por causa do sofrimento, desse sofrimento que estes demônios causaram por 6 meses na humanidade. Aqui, se você observar direitinho, eles não mataram. Vamos chamar de veneno que ele deixou nas vidas humanas, as quais eles atormentou com seus aguilhões, com seus ferrões, e aí começa a morrer. Se você for observar depois friamente, você vai ver que esses seres humanos começam, não aí, porque nesse período ninguém podia morrer nos 6 meses de tormento dele, mas a partir daí, uma terça parte dos homens são ceifados da face da terra, e não tem motivo nenhum, se não for o sofrimento causado. Vamos chamar de veneno, né? Pelos escorpiões. Se alguém discorda, estou aqui para dizer. Bom, sobre esse assunto é muito interessante, porque há uma lenda, né, muito deflagrada em toda a Terra, de que existiria um reino, né, no centro da Terra chamado Inferno, em que o diabo reinaria e seus anjos estariam lá. Mas a Bíblia fala enfaticamente que os anjos, né, os demônios, estão na potestade do ar. Inclusive, lá em Daniel, né, no livro de Daniel, quando o anjo Gabriel, vem responder a oração de Daniel, o céu se fecha, né, com potestades malignas. Isso mostra que, de fato, o inimigo, os demônios, não estão no inferno. Eles ainda não estão lá. Eles serão lançados no futuro, como disse o pastor Quito. Nós vemos lá no Apocalipse capítulo 12, quando o diabo ele é expulso do céu, né, de uma maneira total. A Bíblia diz que ele caiu aqui na terra. O seu reino é aqui, né, ou na potestade do ar. Então, o reino dele não é lá, vamos dizer assim, no centro da terra, né? E eu só queria corrigir algo que foi dito aí. Foi dito aí que esses demônios, né, serão soltos no milênio. Não, no milênio serão 1000 anos de paz, em que o diabo, né, e seus anjos estarão presos. Eles serão soltos no período da grande tribulação, né? Então, eu não falei em milênio aqui, né? Eu acho que fui eu, né, pastor? Desculpa. Não foi o senhor. Não foi o senhor. Então, só uma correção. Eu acho que foi na ânsia de responder, o pastor falou em milênio ao invés de na verdade, foi ao período do milênio, logo após o milênio, os demônios seriam soltos, né? Após o milênio, isso. É porque da maneira que o senhor falou, parece que o senhor falou. Na maneira que o senhor falou, pareceu que era durante o milênio. E durante o milênio o diabo estará preso, né? Então, para resumir esse meu comentário, de fato, o diabo e seus anjos estão aqui na Terra, né? Estão na potestade do ar, e não num reino. Esse reino não existe, né? O que existe, de fato, como os pastores estão falando aí, né? É a antessala, né? Como se diz, é a antessala,
que é o Hades, né? Que se chama de Hades, e se vai, depois do julgamento, será lançado no lago de chama e de enxofre, né? Onde será realmente o tormento eterno, não é? Mas por enquanto eles ainda não estão lá. E só dizendo aí que foi falado também, né, bem anteriormente, que quem vai inaugurar é o diabo. A Bíblia diz que é o anticristo e o falso profeta. Serão eles que vão inaugurar o inferno, e posteriormente o diabo. Então essa é a minha fala. Pastor Quito, o senhor sabe que eu lhe amo, né? O senhor sabe que eu gosto muito do senhor. Tenha misericórdia de mim, viu? Tenha misericórdia de mim. Pastora Fátima, liga seu microfone. Nós somos eternos apaixonados. Velho, isso é verdade, pastor. Agora tá ligado ao fundo dela. Bem, então o que ficou claro é que o Tártaro não é a antessala do Lago de Fogo e Enxofre. Aquele claro inferno aí. que a gente viu aqui, em que o rico está sofrendo. Lá tem fogo, ele não se chama, manda Lázaro aí passar água na ponta do dedo, passando na minha boca, porque não aguenta nem o tormento, nem as labaredas de fogo que aqui está. Então, é um sofrimento já, não tão grande como o Lago de Fogo e Enxofre. Mas a minha pergunta, meu querido, eu te amo, mas infelizmente não posso te poupar agora. Amém. A pergunta Vamos lá. se esses anjos estão na Terra, como tu falastes, olha como eu estou falando de hoje. Esse lugar é chamado de Tártaro, é uma região geográfica, há quem diga que é entre os rios Apolion, Rio Eufrate, parece até que está falando do Éden, mas não é Éden, viu? É a região ali. Os teólogos acham que essa região é ali. Aliás, há textos bíblicos que nos dá nos joga para esses endereços mesmo. Mas a minha pergunta é: se os demônios, como tu falaste também, se os demônios estão no mundo, derramados no mundo, Adão passou uma procuração para ele governar o mundo. Quando eu falo mundo, atenção para não confundir com cosmos, com a criação de Deus, né? O sistema. Esse sistema de coisa que nós vivemos, o establishment, como alguém fala, né? Então, veja bem, por que esses anjos estavam neste lugar e não na ação como os outros estão? Porque nós sabemos que os outros vivem na ação, né? Vive governando o mundo, vive governando cidades, vive governando reis, presidente de república, prefeito, governador, enfim, inclusive cada cidade tem ele tem um nomezinho diferente. Aqui se chama, qual é o nome dele aqui, desse demônio que governa aqui? Porque esses demônios estavam ali presos, sem ação até esse tempo que isso aqui é a grande tribulação, é no período da grande tribulação. Né? Porque eles estavam ali presos até agora, se a ação dos demônios quando caíram era o projeto da queda dos demônios para Satanás era conduzir a humanidade para a perdição, para a rebelião contra Deus. Por que esses estavam presos no Tártaro? O engraçado, que não era inferno. O engraçado é que o texto bíblico, quando se refere a esses demônios, fala que eles estão reservados para o dia, a hora e o momento, né, específico. Justamente... É a tribulação, é a grande tribulação. Justo, mas veja só, eles estavam reservados para isso. Reservados para aquele exato momento. E o motivo deles estarem justamente presos ali é justamente por causa da autoridade que eles tinham e do poder, não é? É um poder talvez tão tremendo, tão terrível, que destruiria a humanidade inteira se eles estivessem soltos. Então eles estão reservados para aquele momento. Eles estão reservados para aquele momento, justamente porque também estão limitados a fazer aquilo que eles estão reservados para fazer. Agora, de fato, no período da grande tribulação, eles serão soltos e terão uma liberdade vigiada, né, ou limitada, para fazer aquilo que eles estão reservados para fazer. Né? Então, a questão toda essa aí, a questão de autoridade. Porque, assim, interessante sobre a questão de hierarquia, né? Porque dentro dos demônios há uma hierarquia. No meio dos anjos há uma hierarquia. E o interessante, aqui não tem bem a ver com a pergunta, mas tem a ver com a
assunto, interessante é que a Bíblia diz que haverão graus de tormentos no inferno. Porque Jesus ele falou assim, haverá mais tormento para ti do que para aqueles que se arrependeram, né? Jesus falando, haverá mais tormento para vocês que não se arrependeram do que para aqueles de Nínive que se arrependeram. Então nós vemos que haverá... Tiro e Sidom. como é que eu vou... Tiro e Sidom, isso mesmo. Tiro e Haverá Sidom. níveis... Tiro e Sidom, isso mesmo. Haverá níveis de tormento, assim como também há níveis de demônios, né? Há demônios poderosos, há demônios menos poderosos, há demônios como o Ricardo Coutinho aí, que o pastor Kleber falou, entendeu? Mas haverão níveis, né, de tormento. Então, Já botaram ele na cadeia. para resumir, na verdade, eles estão reservados ali por causa do poder que tem, e é um poder tão grande que, de fato, eles serão limitados para fazer aquilo que eles estão reservados para fazer. Soberania de Deus sobre todos os poderes, principados e potestades. Deus é organizado, e se a gente pega o relato da criação, o relato de toda a história, a gente percebe essa soberania de Deus nas suas ações todas. Por exemplo, por que é que quando Deus foi falar com Ló, não mandou uma miríade de anjos, mandou 2 anjos? Quando falou com Abraão, não mandou um exército. Por quê? Porque ele tem a sua organização para tudo que vai acontecer. E eu concordo com a resposta do pastor Ricardo, que esses estão reservados para um momento específico. Assim como Deus tem anjos, que diz lá em Hebreus que eles ministram em favor do seu povo, os demônios também agem debaixo da direção de Deus, porque não pense que o diabo tem todo... Nós não pensamos isso. Somos pessoas que conhecemos pelo menos o ABC da Bíblia. Ele não tem todo o poder. Eles agem de acordo porque Deus lhes deu o poder. O próprio Jesus disse lá no seu julgamento que Pilatos não teria nenhum poder se o céu não lhes fosse dado. Então, eles têm limitações e que eles estão reservados para um momento específico. Tem até um chiado aqui no microfone, que é isso. Chiado. Estão ouvindo? É algum microfone ligado. Tem algum microfone aí. Era bom de ligar. Está próximo demais, né? Então, esses anjos, eles estão reservados para um momento específico. E é interessante, irmãos, que se você olhar a Bíblia, assim como há o paralelismo da literatura, há o paralelismo ao céu e ao inferno. Assim como há dia e noite, como há frio e calor, assim como há manhã e entardecer. Há esse paralelismo todo na Bíblia. Existem anjos ministradores em favor do povo de Deus, anjos abençoadores, e anjos que vêm para destruir. Anjos que estão guardados, conforme o texto de Apocalipse 9, que o pastor... inclusive com limitações de ação. Você só vai até aqui. Aí isso me faz lembrar uma passagem bíblica que não é sobre o inferno, mas o caso de Jó, quando Deus estabeleceu o limite para as ações do diabo na vida de Jó. Para aquelas ações, não é? Foi um desafio ali, e a bênção disso é que Jó não viu a ação do diabo, ele via sempre Deus agindo, e todo tempo ele viu Deus agindo na vida dele. Então, esse é o meu comentário da resposta do pastor Ricardo. É que esses anjos estão guardados com objetivos específicos de agir na hora certa, que Deus vai determinar. Se as almas dos ímpios já estão sendo atormentadas, por que, se eles já estão no inferno sendo atormentadas, no lago de fogo e de enxofre, porque uma ressurreição para enfrentar o julgamento, para poder voltar a ser atormentado. Por quê? Para que essa ressurreição, partindo do princípio de que eles já estão sendo atormentados no inferno, entendeu, pastora? Partindo deste princípio, que eles estão já sendo atormentados no inferno, para que a ressurreição? A segunda ressurreição. Bom, pelo que eu vi aqui nas colocações dos pastores aqui, no momento, os mortos sem Cristo não estão sendo atormentados no inferno. Eles estão... a separação de Deus, a separação de não estar com Deus já é um tormento. Morrer sem Cristo já é um tormento. O reverendo Hernandes Lopes disse que o inferno está no fim de cada vida sem Cristo, no final da linha reta de cada vida sem Cristo. Então, o senhor está falando Paulo diz que é bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Quem é que tem parte na primeira ressurreição?
os filhos de Deus são ressuscitados. A segunda ressurreição é para o julgamento, como o senhor mesmo colocou, do trono. É para o juízo final, é para o julgamento final, para que cada um receba o seu veredito, seu veredito final, não é isso? Então, a primeira ressurreição é para os salvos em Cristo, a segunda é para todos, para que haja o julgamento final, para aqueles que vão ser apartados para sempre, como o pastor Kito falou aí, que serão jogados à morte, o inferno, o diabo e seus anjos, serão lá jogados no fogo, no lago de fogo, onde nunca a chama se acaba. Eu estava procurando aqui um texto de Isaías que diz que o inferno é para baixo, onde o bicho não para de roer, onde o fogo nunca se apaga. Não é? Então, essa é a minha resposta. Se alguém quiser ajudar aí, ou se eu não fui feliz na resposta, é isso mesmo. Pastor Josival. Eu vou fazer um adendo, posso, Mafalda? Por favor. Pastor Kito, espere, por favor. O pastor Josival que vai comentar. Ah, tá, teu comentário, Desculpem. Acaba. Veja, foi muito bem perguntado e muito bem colocado pela professora Fátima. Eu acho o seguinte, quando você... Vamos fazer uma analogia com as coisas que acontecem aqui na Terra. Quando alguém comete um crime, matou alguém, né? Ele vai ser posto numa prisão. A julgamento. Mas ele já está sofrendo naquela prisão ali antes de ser julgado. Se ele, por exemplo, aqui na Terra, alguém cometeu um crime em defesa própria, ele pode até ser solto, né? Mas na antessala do inferno, como já se colocou aqui, já é um sofrimento, porque Deus, todas as ações de Deus, todas as ações de Deus são ações justas. Até quando nós erramos, nós sofremos, mesmo como salvos, a consequência daquilo é como colocar um prego numa madeira, tirar, mas fica o buraco lá. Agora, já estão sofrendo e justamente saberão por que vão para lá. Ou seja, o julgamento é para dar o veredito, né? O julgamento você vai para esse lugar porque você procedeu assim. Então, essa é a percepção que eu tenho desses instantes, né?